Dai-me a cruz e pregarei os evangelhos. Dai-me a espada e levarei a justiça. Dai-me ambas e servirei a Deus como cavaleiro. Non nobis Domine, non nobis, sed nomine tuo da gloria. Hoje comigo aqui, Andrés Omar Ayala. Ele é teólogo, é mestre templário, é meu amigo, é meu irmão também, coitado. Acompanha comigo, né? Quem acompanha comigo o calendário litúrgico reformado sabe que ele está aí nessa administração desse trabalho, né, nosso aí que fazemos aí para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Já estivemos juntos também, né, Andrés, como pastores na EPU de Brasília. E Andrés é mestre templário, como eu disse, vai falar mais sobre isso para a gente hoje, especialmente porque nós estamos em épocas em que se fala tanta invenção sobre as ordens, né, dos templários. Então, eu quero que possamos tirar algumas dúvidas básicas, esclarecer muitos equívocos, né? Então, o que eu espero hoje, no tempinho que a gente tiver por aqui, viu, Andrés? Então, de antemão, eu quero dizer que não é entrevista. E eu conheço você um pouco, né, Andrés? Mas o pessoal não conhece quase nada. E ainda que nós convivamos há bastante tempo, já há algum tempo, por muita distância, né? O Andrés está lá em Assunção, no Paraguai. Eu costumo dizer que é um amigo, é a globalização em pessoa, né? Porque ele mora no Paraguai, é argentino, casado com uma alemã. Então, pai de dois paraguaios. Pai de dois paraguaios, né? Então, ainda que eu te conheça um pouco, você se conhece melhor do que eu, né, Andrés? Então, eu queria que você falasse um pouquinho de antemão da sua Essa afirmação foi sua, não Foi minha, minha. foi minha. A responsabilidade é minha. Totalmente. Eu queria que você falasse mais um pouco da sua formação, da sua experiência, para o pessoal conhecer você também um pouquinho mais do que eles mesmos estão conhecendo agora, vendo você talvez pela primeira vez. Ótimo. Bom, vamos ver se me conhece um pouquinho. Eu sou o Andrés, Espero. filho da Rosa e do Mário, irmão de Samantha, Pamela e Pablo, e Lucas, meu irmãozinho, já não tão irmãozinho, irmãozão. Eu lembro quando ele era pequenininho, já deve estar com Quando ele era seus... bebê, agora é enorme. Enfim, pois, formado em teologia, falou o Sandro, quando eu fui, o meu ensino médio fiz numa escola militar, numa escola naval. Depois de terminar o ciclo de ensino médio, fui para a Escola Naval Militar para me formar como oficial naval. Já chegando no final da formação como oficial de marinha, tive uma iluminação mística. Eu não queria trabalhar. Então fui para o seminário estudar teologia. E minha mãe até hoje pergunta: "Você vai trabalhar algum dia, filho?" Eu falei: "Não, mãe, você sabe, eu sou assim mesmo. Eu não trabalho, não." Então, bem, formei em teologia, formei como bacharel em teologia, mestre em teologia, doutor em teologia. E na mesma época que eu fazia o bacharelado em teologia, tinha muito tempo livre. O seminário era só de noite. Então, pela tarde, de manhã eu dormia até meio-dia. Mas pela tarde eu estudei também em psicologia. Então, sou formado em psicologia também. Jamais exerci a profissão. Nem penso fazer. Então, minha mãe sempre perguntou: vai estudar alguma coisa, alguma vez? Alguma coisa que seja séria? Até tinha uma namorada na época que eu estudava teologia. E um dia fui visitar a menina na Como o casa pessoal dela. trata a teologia, né? A Isso, e o filosofia, pai né? dela: o que você estuda, moço? Eu falei: olha, eu estudo teologia. E ele escutou geologia. Falou: ai, que bom, vai procurar petróleo, essas coisas, geologia. Eu falei: não, senhor, Saber entender tudo das teologia. pedras, né? Isso, teologia. Vai viver do quê? É, Eu vou viver. Ainda não sei, vou viver da graça de Deus. Amém. Deus é bom. E, bom, passado o tempo da minha formação, sou professor de teologia. Fui missionário também na Bolívia, no Brasil.
no Paraguai. Na Bahia, né? Na Bahia, lugar bom demais. Se Deus me desse voltar para lá. Eu me lembro boa. onde você aprendeu a tomar coco com sorvete, né? Isso! Coco com sorvete. Ainda continuo falando um portunhol muito carregado, mas aqui é coco com sorvete. É pior ainda, imagina. Dá para entender. Dá para entender. Horrível. Enfim, dessas experiências eu tive muitas. Né? E já no final das contas, quando a mãe já desistiu de que eu alguma vez ia trabalhar, eu liguei para a mãe uma vez e falei: mãe, agora sim, eu estudei uma coisa séria e agora sim vou trabalhar. Estudou o quê, filho? Filosofia. Aí, mamãe desistiu e disse que Deus te abençoe, não voltar nunca mais para casa. E aqui estou, no Paraguai. Vou dar mais pitaco no inglês. Pois é, a formação, na verdade, além da brincadeira, eu sempre considerei, e de verdade, isso não é afetação acadêmica, mas de verdade, eu sempre me senti atraído pelo conhecimento do ser humano, da realidade no qual o ser humano vive e da transcendência do ser humano. Isso. Humanitária, né? Mas sempre, mesmo sem ter estudado formalmente antropologia, eu sempre digo, meu chamamento, minha vocação é antropológica. Eu sinto uma grande atração pela humanidade. No sentido do ser humano estar ali do no ser centro humano, do ser humano busca, concreto. Seja busca, o sentimento, de o seu sentido da contexto vida, de vida, sentido da vida, sim. Uhum. E por isso também o interesse na teologia, não como um estudo abstrato ou etéreo, puramente metafísico, né? Isso, mas a procura de todo ser humano pela transcendência, pelo infinito, mesmo que não crê em nada, crê em não crer em nada, né? Como falava um famoso teólogo suíço-alemão, o Karl Barth. Hoje nós temos ateus muito mais religiosos do que os próprios crentes, né? Isso, mais religiosos do que os crentes e mais sincréticos do que qualquer sincretismo religioso. E mais evangelista e missionário do que um missionário, proselitista. Ateu proselitista. De Jeová bate tanta porta como os ateus. E se incomodam tanto quando falam de um Deus que eles não acreditam. Esse Deus em quem eles não acreditam incomoda tanto a alma desses ateus. Olha, só falam em Deus, né? Que ele se faz mais real na palavra de negação desses ateus. Concordo. Então, esse é o roteiro resumido da minha formação e deformação e reformação. A formação foi acadêmica, a deformação foi no embate com a vida, e a reformação acontece cada dia quando eu sirvo a igreja, hoje não como pastor, eu tomei um ano sabático, que acabou sendo ano domingático, e já estou começando no ano lunático. O pastor é pastor sempre, né, André? Não, claro, eu desordenar, não estou agora ativo numa congregação com um chamado. Sim. Então, o conto era eu tomar um ano sabático, depois tomei o domingático, já foram 2 anos, já vou começar no terceiro ano lunático. Então, eu estou precisando um pouco. Olha, Andrés, é o seguinte, como eu falei, eu queria que a gente aprendesse um pouco, né, com você, especialmente, eu me preocupo muito porque hoje eu vou fazer de preâmbulo aqui, relembrar um fato que aconteceu numa reunião nossa passada. Então, é para a gente aprender um pouco, tirar preconceito, derrubar os enganos, né, sobre justamente a centenária ordem dos Cavaleiros Templários. Né? E aí as pessoas, eu espero que você fale mais disso, né? Não quero me apresentar assim, mas na nossa reunião, e eu acho que, não sei se foi numa reunião aberta ou se foi numa reunião do nosso Supremo Conselho. Não, foi aberta. Foi na aberta, né? Sim. Na que eu apresentei aquela carta, dessa carta que eu estou falando. Foi aberta.
uma reunião aberta com os nossos cavaleiros, né? Cavaleiros da América Latina toda, tem até gente, acho que dos Estados Unidos, né, Andrés? Tinha dos Estados Unidos, naquela oportunidade também estavam, pelo horário, que sempre é um problema para combinar, tinha dois irmãos, esses sim, os dois membros do conselho, da Espanha, e às vezes também quando o horário permite, sempre Da temos a República presença Tcheca, né? silenciosa do meu primo, Stanislav, em Eslováquia. Na Eslováquia, Na exatamente. Eslováquia. Temos cavaleiros também Por, na Tchequia e na Eslováquia, Rússia, sim, França. porque a nossa casa vem ali, né? Da Espanha, da Itália, né? Uma centralização ali, mas radicada aqui com a casa aí cuidada pelo Andrés, no Paraguai. Lembrando a querida Condessa Catalina, né? Avó. A avó do Andrés, a abuela, que dizia para mim, nosotros nos hablamos com os ojos, né? E ela foi de muito carinho para comigo, me indicando ao Andrés para uma série de honrarias, né? Mas, bom, voltando à nossa reunião, isso é o mais importante, tem algumas coisas que eu prefiro que você fale, mas na reunião eu apresentei uma carta, e eu não vou falar o nome da pessoa de novo, como não falei na carta, viu, Andrés? Porque tem uma figura aqui no Brasil que é conhecida, e até por isso mesmo não quero dar mais ibope, mas ele anda por aí fazendo protestos, né, em nome do nosso governo, que eu considero lamentável, vestido de cavaleiro templário, né? E as pessoas tratam Fantasiado. fantasiado de cavaleiro, ótimo, ótimo, fantasiado como se fosse um carnaval de cavaleiro templário e levando com isso as pessoas a debocharem da ordem dos templários e dizem, não existe mais isso hoje. Pô, de fato, do jeito que era antigamente não existe. Não é mais daquele jeito. Nós não estamos mais lutando contra os sarracenos, né? Não estamos mais fazendo cruzadas, mas o espírito da cavalaria, ele ainda existe, ainda existem as casas templárias, e hoje há uma diferença nessa concepção, né? Então, aquele meu protesto foi levado lá para a nossa reunião, onde tinha o pessoal do Supremo Conselho também, né? E os outros cavaleiros. Acho que tinha até irmãos de oração, né? E sargentos, naquela foi aberta, né? É aberto, tinha Sim, exatamente. Então, quer dizer, e aquilo incomoda muito, para as pessoas saberem um pouco como é que é a realidade, porque pessoas como aquela levam a um nível de deboche e de incompreensão do que é hoje o espírito da Ordem dos Cavaleiros Templários. Então, é nesse clima que eu queria que você falasse. Então, Andrés, a primeira coisa e hoje eu anotei bastante tema aqui. Quando eu digo bastante, né, gente, não é muito, não, é suficiente, porque nós não queremos estourar aqui, mas eu sei que é um tema que demanda muita curiosidade e nós não temos, como gravação não é entrevista com perguntas ao vivo e tal, está gravado, né? Mas quem quiser depois deixar alguma pergunta aí, o Andrés pode responder, Eu a com gente comentar, não tem muito problema nenhum. prazer, eu respondo É, sem sim. problema. Né? Então, primeiro eu queria que você falasse um pouco do breve histórico da criação dos Templários, né? da gênese desse grupo e qual foi o sentimento e a necessidade da época que fez isso surgir. Né? Acho que a gente pode dar como pontapé aí uma coisa histórica, breve, mas para que as pessoas entendessem, né, um pouco desse espírito aí, dessa importante casa, né, que ainda subsiste aí no mundo, apesar das diferenças Claro, naturais. Né? naturais. Tá, sou com... Eu estou com o meu mesmo, santo graal aqui. muito bem. Mesmo se não tivesse, ou tivessem, melhor, acontecido muitos fatos da história que mudaram a ordem e outras ordens militares também, o só passo do tempo teria mudado a ordem também, porque a história não freia, a história continua. Então,
a origem da ordem do Templo de Salomão, ou dos pobres cavaleiros de Cristo do Templo de Salomão, tem uma história e tem uma lenda, um mito fundante, como tem praticamente todas as instituições. Até a igreja, até o A judaísmo. igreja também. As nossas nações têm mitos fundacionais que não são mentiras, são símbolos que formam identidade e excitam a pertenência. Então, as tribos indígenas, né, Andrés? Isso. Só para a coisa vem lembrando na cabeça, mas isso é uma realidade isso, em todas é natural Sim. do ser humano dar um Exato. significado transcendente a fatos históricos. Pois bem, Okay. Vou falar primeiro da lenda. A lenda fala de 9 cavaleiros, pobres cavaleiros, que tinham deixado tudo, eram nobres de nascimento, é claro, na Idade Média da Europa, que não fosse nobre e pegava numa espada ou num cavalo, era morto imediatamente. Então, sim, eram nobres, certo? Por causa da lei tinha. Então, a realidade bem diferente da nossa. E uma realidade muito diferente de nós hoje. Então, esses 9 foram para Jerusalém, guiados por Hugues de Payens, Hugo de Payens, mais aportuguesado ou hispanizado. E foram eles, como peregrinos para Jerusalém, com a missão assumida de proteger os peregrinos. Autoproclamados, né? Autoproclamados, sim. Eles não eram uma ordem. Como o Caidó, Caidó lá na Venezuela? Presidente autoproclamado? Né? Não lembro. Guaidó. Isso. Guaidó, exatamente. Isso. Juan Guaidó, né? Eles disseram, nós vamos lá proteger os peregrinos. Certamente, o caminho dos peregrinos da Europa até o Oriente Próximo era terrível. Hoje, andar pelas nossas cidades já causa um certo temor. Imagina viajar milhares de quilômetros sem proteção. Mas eram 9. Ou isso conta a lenda. Quantos somos? Somos 9. Somos 9. Chegaram em Jerusalém e o rei Balduíno de Jerusalém, ao ver isso no ano 1118, chegando eles em Jerusalém, o rei deu para eles ainda não era uma ordem, era um grupo de cavaleiros que tinham tomado o voto privado de ir lá. Chegando em Jerusalém, o rei dá para eles como quartel as antigas, não lembro a palavra em português, onde guardam, onde dormem os cavalos, as cavalariças, chama assim? Onde estábulos. Os estábulos, estábulos. Pode ser, os estábulos. Então, os estábulos que tinham pertencido, o lugar, a estrutura não, mas que tinham pertencido ao rei Salomão, eram as cavalarias de Salomão. E de lá eles tomam o nome. Daí eles voltam já com a missão, entre aspas, dada pelo patriarca latino de Jerusalém, o bispo de Jerusalém, da Igreja Latina, da Igreja de Roma, voltam para Roma pedir a autorização do Papa. O Papa, da época, dá autorização, porque já existiam ordens militares que tomavam o voto como monges de ir para as cruzadas a recuperar Jerusalém. Então, eles tomam esse voto e um monge, Bernardo de Claraval, ou Bernardo de Clairvaux, não? Que era, muitos dizem tio, mas não, era primo de Hugues de Payens, escreve um manifesto que é a alma da Ordem Templária, os elogios da nova milícia de Cristo.
Pois bem, os templários não eram nada especial na época. Já existiam os cavaleiros de Santa Maria, já existiam os betlemitas, ou os cavaleiros da Estrela Vermelha, né, ou da Estrela de Belém, na verdade. Existia a Ordem de São Lázaro, a mais antiga das ordens militares, a Ordem dos Hospitaleiros de São Lázaro. Nos anos em que são aprovados que os tem templários... casas até hoje, né, Andrés? Isso, tem até hoje. E tem também nos anos em que é aprovada oficialmente a Ordem Templária, como é conhecida, nesses anos também é organizada a Ordem de Malta, a Ordem dos Cavaleiros de São João. Os cavaleiros, mesmo que surgem quase 100 anos depois como organização, já tinham os Cavaleiros da Espada, agora não lembro a região da Alemanha, no centro da Alemanha, que por um tempo estiveram ligados, mas sem os mesmos votos, mas estiveram ligados aos templários, e depois formaram os Cavaleiros de Santa Maria do Hospital, os famosos Cavaleiros Teutônicos. Então, todos esses eram da mesma época e com uma organização mais ou menos similar. A particularidade dos templários, e que formou a lenda dos templários, é que no século XIV, no início dos anos 1300, os templários eram os banqueiros da Europa. Tinham uma organização, mesmo que todas as ordens religioso-militares tinham uma organização muito boa, os templários tinham uma organização perfeita. E eles... com a sua administração descentralizada, até hoje, só as grandes empresas financeiras copiam isso dos templários. Nem os governos aprenderam isso. Os templários tinham um sistema de governo e de banca magnífico. Então, eles tinham em dívida a Europa completa. O Papa devia a eles. Os reis deviam a ele, o rei da França devia a ele. Por isso foram tão atacados, né? Isso. E essa administração contava justamente também com uma condição de honestidade muito grande. Isso. Porque senão não ia dar certo, de confiança entre eles e, naturalmente, de grande proteção, porquanto eles tinham ali o poder de conhecimento de luta, de armamento, tudo mais. Eles tinham a estrutura para dar proteção, mas eles inventaram instrumentos que hoje são considerados ainda no topo da linha. Por exemplo, o cheque. O cheque é um invento dos templários. Por quê? Vai viajar com um cofre de ouro, não seja besta, vai com uma folhinha de papel e lá no que declara que você tem esse valor. No seguinte castelo, se tiver os selos também postos, no seguinte castelo vão dar para você todo esse monte de ouro lá. O cartão de crédito, eles inventaram. Eles tinham um sistema no qual a pessoa podia ir comprando ou fazendo operações por todo, não qualquer pessoa, mas mesmo hoje, claro. Mas ia fazendo compra, e depois a banca dos templários, eles cobriam o custo por uma pequena diferença, né? Foram grandes navegadores. Depois vamos falar um pouquinho quando falemos dos mitos e das lendas dos templários, mas para fazer curto esse segmento, chegado o século XIV, no Reino da França exclusivamente, mas temos que lembrar que nesses anos o Papa residia na França, era cativo do rei de França. Era Avignon. Era em Avignon. Então, o Papa era um instrumento do rei da França, porque senão, tchau Papa. E até nesses anos também houve uma época onde houve 3 ou 4 papas, não lembro bem a história, e todos eram o Papa legítimo. Tinha Papa em Pisa, né? Tinha, para tudo quanto é canto, tinha um Papa. Tinha Papa em Pisa e tinha uma papisa.
Teve, não foi nesses anos, mas teve também. Teve também. Então, no ano de 1300, entre 1312 e 1314, o rei da França faz um complô para prender o grande mestre dos Templários, ou mestre, na verdade. Grande mestre também grão-mestre, é uma invenção moderna tomada das ordens de honraria, das ordens de casas reais. Os templários tinham mestres que cumpria uma função similar a uma abade de um mosteiro. Então, tinha o mestre, que era o mestre geral, e tinha os mestres das casas, como os abades nas abadias beneditinas. Então, nessa época, o Grande Conselho tinha escolhido como mestre dos mestres a Jacques de Molay, e o rei da França aproveitou, prendeu ele, junto com o Papa, que era prisioneiro, inventaram um monte de acusações que séculos depois foram demonstradas falsas, mas com isso suprimiram a ordem na França. Só na França a ordem foi suprimida. E os bens? E os bens retidos pelo rei da França, que não era nenhum idiota. Pois então, aí está o motivo desse conluio todo. Pois é. Pelo ouro, fala o louro. Enfim, o que aconteceu? Como as acusações para suprimir a ordem na França eram contra a fé cristã, nos outros reinos, os cavaleiros fizeram um truque, uma magia. Eles mudaram o nome ou ingressaram em outras ordens. Por exemplo, na França, a maioria dos cavaleiros templários se secularizaram e passaram ao serviço dos nobres contrários à Casa d'Anjou, ou seja, a casa reinante na França na época. Então, eles iam servir os duques, condes, marqueses, os que foram, aos exércitos pessoais, não foram perseguidos nem nada. Na Escócia, por exemplo, eles giraram um pouquinho a cruz e se transformou ou virou de nome só a grande encomenda dos Cavaleiros de Santo André, que hoje existe ainda. Em Portugal nem houve mudança. Portugal simplesmente disseram, bem, agora não obedecemos mais o Papa, obedecemos o rei do Portugal. E foi a ordem de Cristo que os navegadores que chegaram a colonizar, entre aspas, também o Brasil, ou o Cristóvão Colón, que também utilizou naus templárias. Não é em vão que as gráficas das naus dos navegadores portugueses, espanhóis, italianos, tinham a cruz paté vermelha, sim, porque era a armada templária que passou ao serviço dos reis. Então, vamos continuar a falar daqui a pouquinho de como isso entra a formar um mito que depois se espalhou em muitos mitos. Mas se desmitificamos o primeiro, vamos compreender os outros e deixá-los no terreno da fantasia. Nós vamos voltar já, né? Voltar. Bom, então agora continuando a história, né? A Andresia passou para essa história que contou, foi um pouco ali dessa trilha, né? E aí você ia falar dos mitos, né, Andresia, agora, né? Sim. Primeiro vou fechar a história. No século XVIII, no reino da França restaurado, houve um ressurgir pelo rei da França, na época, da ordem templária. Ele publicamente utilizava os hábitos templários
E quando consultado, mestre, que depois foi o mestre templário, do qual vêm as linhagens modernas das ordens e obediências templárias, Fabré de Palaprat, quando foi consultado, ele falou, não, ele foi, o rei foi investido com as regras e juramentos da ordem do templo. Por isso, ele pode usar o hábito. E daí se restaura o templarismo como obediência, o templarismo moderno. Né? Depois vamos falar um pouquinho de como isso se ramificou. Mas vamos um pouquinho com os mitos dessa supressão da ordem e desses anos sem templários, que, como falava, isso não é verdade, é falso, porque os cavaleiros templários passaram ou a aumentar as fileiras de outras ordens militares, menos Malta, que são os nossos inimigos, de outras ordens militares, ou formaram obediências novas com só mudança de nome, é como aqueles negócios falidos que vão para a falência e para mudar só trocam a vidreira e pronto, é um novo negócio, sob nova administração. Agora, o que é legal, né, Andrés, é anotar que sempre ligado a uma tradição cristã, né? Isso é uma obediência e uma como é que chama? Uma necessidade exigida, né? E uma ligação com uma casa real, né? Isso. São dois ou três características que fazem a uma ordem, não só os templários, uma ordem de cavalaria legítima. Como cavalaria, vamos falar cavalaria laica ou civil, mesmo que hoje a história tenha mudado, a tradição da cavalaria exige, para a sua legitimidade, não para o seu funcionamento, mas para a sua legitimidade, uma origem na nobreza. Não por elitismo ou por snobismo, mas porque na tradição da cavalaria, a nobreza representa todo nobre vai dizer, João, pela graça de Deus, rei de tal lugar. Então, na tradição da cavalaria, a origem, a ordenação de um cavaleiro deve ser feita por alguém que já foi ordenado cavaleiro antes. É como um sacerdócio. É um sacramental. De fato, hoje, a Igreja Católica Romana já não tem isso nos seus sacramentais. E essa ordem da cavalaria sempre está coberta por uma nobreza. Isso, né? Isso. E tem um detalhe que deve ser sempre dito. Um cavaleiro pode ser nobre, mas nem todo nobre é cavaleiro. Exato. Um cavaleiro deve ser ordenado por alguém que foi ordenado na cavalaria antes. Tá? Isso aqui... Que vem de uma nobreza, né? Isso. Tem que vir. Por quê? Porque na hora de ser alguém investido, ordenado cavaleiro, está no primeiro grau, o primeiro degrau da nobreza. Então, a própria cavalaria já inclui um título de nobreza, que é de cavaleiro. Tá? Mas isso é snobismo para a nossa sociedade contemporânea. Sim, é só para entender a tradição. Mas né? para entender. E que se prossegue. E essas casas que eu falei lá no começo, criadas de amiguinhos, vamos ser cavaleiro, vamos, aí, isso, vamos no fantasiar. Não vem de nobreza nenhuma, é isso. Fantasiado de cavaleiro. Fantasiado. Okay. Isso mesmo. Muito bem. Por isso, as ordens
das linhagens templárias, há muitas obediências no mundo templárias legítimas, que por razões, às vezes por puro egoísmo, têm ido se separando, outras por razões geográficas, históricas, linguísticas. Se dissiparam, né? Se dissiparam, pelo que, mas que conservam essa transmissão da tradição e da investidura. Uhum. Por isso são ordens legítimas de cavaleiros. Uhum. Isso aplica-se não só aos templários. A ordem de São João faz a mesma. A ordem de São Lázaro é a mesma coisa. Mesmo as ordens decorativas, isso em português e espanhol são um pouquinho pejorativo, mas que é condecorativo, né? As ordens premiais, que se chama, que são um prêmio, um reconhecimento que ainda hoje não só os reis e nobres com direito de jus nobilitatis concedem, mas também os governos republicanos, né? O Brasil tem uma ordem nacional, a Argentina tem uma ordem nacional, o Paraguai tem uma ordem nacional. O mérito de não sei o que lá. Isso, né? O mérito de tal coisa. Medalha da ordem do mérito de não sei o quê. Isso, né? Que se dá em diferentes graus. Que não são de cavaleiros templários, mas são outras ordens de mérito. Isso. E as ordens, mesmo as ordens de mérito, só podem ser entregues por quem tem autoridade para entregar. Exato. Sim. Imagina onde a cavalaria é uma cavalaria espiritual. Então, isso já desmonta, como eu falava, tirando esse mito, desmonta todos os outros mitos. Só pode ser cavaleiro, templário ou de qualquer outra ordem, quem foi ordenado por um outro cavaleiro. Caso contrário, não é. Pode gostar disso, pode ser fantasiado o que quiser, mas não é cavaleiro. Exato. Eu não sei se eu estou te interrompendo. Não, você ia dar um exemplo. Não, porque pode eu, falar. Assim, eu anotei 3 mitos aqui básicos que eu queria que você comentasse. E eu tinha falado com vocês antes aqui, mas eu não queria, porque a gente vai se emocionando, e eu não queria que eles passassem, porque são 3 que surgem muito aí na nossa vida, né? E às vezes para defender dá uma preguiça, rapaz, sabe? Porque, nossa, primeiro, todo mundo pensa que um cavaleiro templário é maçom. Todo mundo pensa que obrigatoriamente a ordem dos templários é uma ordem maçônica, né? E vice-versa, né? Aí, como você falou assim, olha, um cavaleiro pode ser nobre, mas nem todo nobre é cavaleiro, né? Então, quer dizer, se algum maçom pode ser cavaleiro? Pode. Claro. Todo maçom é cavaleiro e nem todo cavaleiro é maçom. Não há seria uma coincidência um maçom ser cavaleiro. As casas maçônicas não são casas de cavalaria templária. E as casas de cavaleiro templário não são casa maçom. Mas você vai falar disso melhor do que eu. O outro, segundo, que aí você vai fazendo no bloco, é que toda a ordem de cavaleiro templário, eu vou entrar ali, vou pegar uma espada, vou treinar luta para sair pela rua metendo a espada em quem eu detesto, né? E a terceira é a história, e aí, né, um mito, para você fazer aquele resumão, da história do Santo Graal que está com a gente, né? Ninguém não sabia, mas está aqui comigo. com o sangue abençoado, né? Pois bem, vamos falar em maçonaria. Uma confusão que se dá é que os maçons dizem de ser diretamente dos construtores das catedrais medievais, e muitas dessas, obviamente, foram financiadas ou administradas pelos templários, e que daí partilhavam segredos e coisas. E a confusão com a Ordem de Salomão, né? Com tudo. Com tudo, o blocão, né? O pacotão, o combo. Quando a maçonaria moderna, no século XVIII, toma corpo, a maçonaria que hoje se conhece ou não, ou mais ou menos se sabe o que é. Porque, para dizer a verdade, se a maçonaria, se conhecer o que é, não é maçonaria. O grande como falam dos evangélicos, né, Andrés? Todo mundo pensa que é evangélico. Fala o evangélico, acha que todo mundo é igual, né? Tem uma mistura, uma diferença tão grande, né? Tão grande. Os maçons também têm essa diferença grande.
também. As casas de cavalaria também têm as diferenças. Né? Claro, é isso. Mas, então, quando as ordens maçônicas começam a tomar um corpo de um corpo filosófico, como é hoje em dia, a maçonaria moderna, começa na Inglaterra, na Escócia, na Alemanha, ou seja, a maçonaria vai junto com o iluminismo racionalista, a época da enciclopédia, o racionalismo alemão, a época do Aufklärung, filosófico. Aufklärung. E nossos... daí um rei da Prússia fala que a maçonaria simbolicamente quer trabalhar os segredos que os cavaleiros templários trouxeram. Quais eram esses segredos? Não eram segredos de não conhecimento, mas sim uma coisa que é real e que os templários ganharam como inimigos já na época das cruzadas, onde os templários conseguiam vencer uma praça, ou seja, conquistar um lugar pela espada. Uma vez que o lugar estava conquistado e em paz, os templários paravam a luta. Mas ninguém era inimigo. Então, nas praças templárias, viviam em paz muçulmano, judeu, pagão, o que for, vivia em paz sob a proteção dos templários. E daí os templários trouxeram para a Europa, o que depois deu como fruto o Renascimento. Eles trouxeram literatura, arte, ciência, a matemática. Muitos atribuem com bom fundamento o desenvolvimento da matemática na Idade Média aos árabes que estavam na Espanha e em Portugal. Mas isso não é completamente verdade. Os templários trouxeram sábios não da Arábia nem da Turquia, mas da Índia. E nós temos numeração moderna graças aos templários, e não aos árabes que estavam na Espanha nem em Portugal. E assim, era o que era necessário para cuidar das finanças também, né, Andrés? Também. Eu acho que tudo vinha relacionado aí. Nós temos um grande matemático aí que mostra que a escola indiana de matemática é também muito vigorosa, que é o famoso Malbataran, né? Então, isso mostra também que a escola da Índia, da matemática, é, de fato, muito importante para o desenvolvimento mundial. Muito. Então, o primeiro mito, a ligação, e depois na Inglaterra, tenho que mencionar, na Inglaterra se sistematiza um rito de maçonaria chamado Rito de York. E naquele Rito de York, o grau máximo, o último nível de iniciação, chama-se de Cavaleiro Templário. Mas daí a que os templários sejamos maçons, ou os maçons sejam templários, é só um conto de fadas. Um dos Certamente nossos mitos temos irmãos, né, templários, temos irmãos templários que são maçons. Que são maçons, mas aí é a vida particular dele. É a vida particular de cada um. Eu sou templário e sou metaleiro. Não tem Também. nada a ver, nem todo metaleiro. Eu sou templário e gosto de ir de férias. Então. Então, o segundo mito. Se me lembra aí, Sandro, qual é o segundo mito? O segundo é a questão da... De andar combatendo os infiéis. Mas isso, exatamente, de achar que não, nós temos que ser violento, meter a espada na cabeça dos outros e por aí vai. Bem, a confusão com a batalha das cruzadas. Isso, eu falei agora. Os templários, mesmo nas cruzadas do século XII, quando eles venciam, eles paravam a batalha. No juramento, quando não vou falar do juramento completo, porque mesmo que não seja uma ordem secreta, né? Temos a nossa reserva com os nossos rituais. E são os nossos compromissos de um com os outros, né? Mas isso é uma ligação com a comunidade, com Deus.
mas um trecho do nosso juramento de cavaleiros diz que eu a ninguém vou ter como inimigo, mesmo se for o meu adversário. Quando a batalha acabar, eu devo ver ele com os mesmos olhos com que Deus vê, com olhos de amor, de compaixão e de misericórdia. Não existe, se a gente fizer hoje, imaginar hoje, né, Andrés, uma batalha, até por defesa sua, pessoal, a figura do overkill para um cavaleiro. Você, se por acaso precisar se defender e por acaso usar a espada, uma faca, uma arma que seja, você jamais vai ver um cavaleiro matar alguém com 67 facadas. Isso. Né? E nem matar alguém se não for 80 tiros. Né? Exatamente. Se já tiver subjugado, você pode parar o ataque. Já pode. E, a partir daí, iniciar uma atitude de misericórdia, solidariedade e bondade para salvar aquela vida. E é isso aí, que as pessoas não entendem. Afinal, Andrés, como dizia Paulo, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Né? E as nossas armaduras e as nossas armas agora são do Espírito. De fato, essa é a leitura bíblica que se faz prévio à imposição da espada. Exatamente. Pronto, a espada está aí como um símbolo. Nossa luta não é contra seres humanos. Isso. Tá? Nossa luta é espiritual. E os templários, e aí sim vem uma particularidade, isso uma coisa que eu esqueci de mencionar, acho, mas os templários contemporâneos, você pode saber quais são legítimos ou semi-legítimos dos falsários completos, porque os legítimos, ou que procuram a legitimidade, vão obedecer à regra primitiva dos cavaleiros templários, que era uma regra monástica inspirada na regra de Santo Agostinho, na regra dos monges agostinianos, que ainda hoje existem. E o primeiro artigo da regra não trata, aliás, praticamente nada da regra trata de armamento, nem de cavalos, nem de guerra. Trata de oração. Sim. O primeiro artigo é: os irmãos estão obrigados ao ofício divino, à obediência da liturgia das horas. E se não puder... Da leitura da palavra e da oração. Isso, a leitura da palavra. Uma vida de como é que chama? De devoção. Lexio divina. Lexio divina, exato. Então, hoje, quem assume atitudes fanáticas, atitudes violentas, atitudes opressivas, se escudando numa identidade de cavaleiro cristão, está, primeiro, dizendo uma mentira, segundo, blasfemando o nome do Deus da vida e do amor, e terceiro, criando um ambiente de guerra e confronto onde deveria ter paz e reconciliação. E difamando o nome das casas templárias. E difamando. Né? Por isso, sabe. Portanto, fica na cara que não é um templário, não faz parte de casa nenhuma, como eu contestei aquele menino lá. Né? E, para finalizar, seja anátema. Amém. Amém. Andrés, e o terceiro mito? O terceiro é o tal do Santo Graal. É tão bobo, mas eu quero que você só... Não. O Santo Graal é a procura de todo cavaleiro cristão. É a procura do que modernamente chamaríamos de utopia. Não é essa Copa? Não é essa Não, Copa. não é. É saber que o nosso reino, as nossas posses, não estão neste mundo. E que sempre, sempre, sempre devemos continuar à frente até chegar na mesa definitiva, que é o nosso Senhor quem vai servir. Andrés, que eles continuem procurando, né? Não vão achar. Vão fazer muito filme. Mas é bom eles saberem uma coisa depois disso que você falou. Sim, o Santo Graal está escondido no nosso baú.
Né? Sempre que não seja o que a gente chamava de baú, lá na periferia de Brasília. Em Brasília, para quem não sabe, né? Brasília, baú aqui em Brasília é ônibus, sabe? É ônibus e dos piores. E dos piores, né? Andrés, acho que a gente precisa partir para o final, né? O negócio aqui acho que foi esclarecedor e muito de história, eu acho que, né? Até os nossos queridos, eu vou repassar com muita indicação para os nossos sargentos, desculpa, já até alguns nós precisamos levar para sargento, viu, Andrés? Isso. Mas precisamos botar isso na nossa pauta aqui no Brasil, né? Já estive como prior, mas o Andrés me tirou de prior para me botar no Supremo Conselho. Eu falei, tá bom, né? Então, os nossos irmãos de oração aqui, alguns deles já merecem subir para sargento, até para caminharem para serem recebidos como cavaleiros. Mas, por fim, eu queria dizer uma coisa que encarotei aqui, né? Que existem muitas ordens no mundo, né? E a gente já, né, com esse tempo já que já usamos grande, mas só para deixar claro, né, Andrés, que existem muitas ordens, e a gente falou disso, né? Ordens sem nenhum reconhecimento, né? Então, só para você finalizar aí, como a gente falou antes, que lembrar que uma ordem precisa ter um reconhecimento de uma casa real. E aí que o Andrés comentasse, a nossa ordem tem um registro, inclusive, né, no livro de ordem. Eu lembro que você tirou essa foto lá do livro de ordem da Casa Real Britânica, né, da Sua Alteza Real, a Sua Majestade, a Rainha Elizabeth, né? Elizabeth, né? Ela, inclusive, mandou uma saudação, acho que foi no nosso aniversário ou no seu aniversário, não me lembro. Foi. E nós também, você sempre toma cuidado de enviar a saudação da nossa casa lá para a Sua Alteza Real. Aliás, o aniversário dela passou agora há pouco tempo, não foi? Né? Então, o caso do incauto brasileiro, que eu já contei aí para você, que certamente eu até falei, nós só não vamos mandar um protesto para a casa templária desse menino, porque ele não tem, com certeza. Não existe. Como você bem disse, ele estava fantasiado, isso difama, né, essa ordem que tem uma batalha não contra a carne nem contra o sangue. Né? Então, Andrés, nós sabemos, você também já falou, né, eu estou falando isso porque eu anotei aqui, eu não queria que a gente perdesse isso, né, que a gente se veste das armaduras espirituais, né, que combate contra as trevas, contra as potestades do inferno, defendendo paz, misericórdia, solidariedade, amor. As pessoas não sabem, mas a casa também tem uma observação de que os seus cavaleiros tenham uma ação solidária na sociedade, né? Então, essa é uma outra coisa. Por fim, eu queria que você contasse esse negócio que eu falei aí sobre reconhecimento da casa e tal, essa relação com as outras casas reais, de que é uma honra para nós, né? A Casa Real Britânica reconhecer a nossa ordem, a nossa casa templária também, e por aí vai. Com isso, eu prometo que a gente termina, porque, caramba, foi grande, mas foi legal. Isso aqui me deixou tenso, porque é uma coisa que eu queria que a gente explicasse, né, para muita gente. Eu vou recomendar, de novo, esse vídeo, viu, meus queridos amigos, irmãos de oração aqui do nosso Brasil, né? E o templário também, que foi concedido pelo mestre da casa, Dom Andrés Omar Ayala, o cavaleiro Lincoln Xavier, né? Mais conhecido como meu irmão. ou vice-versa. Você é o irmão dele. Pois é. Um pouquinho eu falei antes, a legitimidade não só da ordem templária, mas de qualquer ordem de cavalaria, vem de uma sucessão não interrompida de investiduras de cavaleiros. Daí que as ordens legítimas ou foram investidos por casas reais, ou, como a nossa, especificamente nossa obediência, a nossa Constituição, não a regra é a mesma para todas as casas templárias, mas a nossa Constituição, o Estatuto, estabelece que, por Constituição, vou ser redundante, por Constituição, o mestre deve ser um nobre, deve ter um título de nobreza histórico, reconhecido nos chamados almanaques de nobreza. Você deve esclarecer essa sua condição, Andrés, para o pessoal entender. Eu acho que é importante. Sabe que
Eu não sei, gosto de falar eu disso, entendo. mas bom, Mas assim, a só Condessa uma Catalina genealogia, mas isso que antes de entrar nisso, que eu fico um pouquinho acanhado com isso. Sim, e Mas, eu compreendo, eu ficaria também, mas eu acho que mas legal. junto com o Estatuto de Nobreza, a Ordem Templária tem uma outra particularidade. Só a Ordem Templária e a Ordem de Malta têm essa particularidade, que é a proteção e guia de uma ordem religiosa. Sim, exato. Mesmo que depois da supressão, no século XIV, a Ordem Templária restituída é uma ordem ecumênica, cristã, nós amamos e acolhemos com carinho aos professantes de qualquer religião. Mas para ser membro da ordem tem que ser um cristão batizado, confessante, cristão. Sim, e confessante, levando em consideração, inclusive, o credo apostólico. Isso. Que é base para a fé cristã. Para ser cristão. Exato. Então, a maioria das ordens legítimas tem uma ligação muito forte, muitas por uma questão histórica com a Igreja Católica Romana, não a nível do Papa, por uma questão canônica, mas sim muitas dioceses em muitos lugares do mundo reconhecem a Ordem Templária, ordens irmãs. No nosso caso, a proteção espiritual, mesmo que seja uma ordem ecumênica completamente aberta, a proteção espiritual está com os monges cistercienses. O abade general Bernard de Benedict, que é o general dos cistercienses, é o capelão e é nosso capelão absoluto da nossa obediência. Sim. Agora vamos falar um pouquinho de nobreza. Esse humilde servidor... Pode ser en passant, tá, Andrés? Eu compreendo bem. Só para fazer a ligação para as pessoas entenderem. Não precisa contar toda a história da Condessa Não, toda a história Catalina. não. Esse humilde servidor, por uma questão histórica. Como meu pai sempre me falou, ser nobre é ter os avós corretos. Mas ser cavaleiro depende de você, do seu coração. Isso sempre me marcou. Pois bem, por via da minha mãe, da linha materna, a avó que o Sandro mencionava recém, Catalina de Bourbon-Parma, uma das herdeiras, se existisse ainda, a coroa da Itália. E ela é casada com o último príncipe da Macedônia, Anastácios, que foi meu avô, e por uma decisão testamentária do meu avô, que pulou uma geração e decidiu abdicar em mim. Então, eu conservo o título familiar de Príncipe do Pindo, que se fosse reinante, seria o Grão-Duque da Macedônia. Então, é por isso da ligação constante à nobreza. Mas fui investido cavaleiro. Mesmo o título de nobreza não me faz cavaleiro. Eu fui investido cavaleiro como qualquer um dos irmãos da ordem. E dentro da ordem não temos rangos, não temos graus. Hierarquias, né? Hierarquias. Não temos, são divisões de trabalho, vamos dizer de assim. Trabalho. De isso tarefas. Sim. Temos, né? Funções. Sim, funções. Mas na hora do trabalho da ordem, da ação da ordem, em todos os âmbitos, tanto espiritual, como ritual, como cerimonial, como humanitário, nós trabalhamos no mesmo em pé de nível, igualdade. Todos somos irmãos. E os títulos de excelentíssimo, ilustríssimo e todos os íssimos que imaginar são só das portas do templo para fora. Para dentro, ficam guardados somos todos para os ambientes irmãos, necessários e apropriados. Isso. Só para o cerimonial. Fora disso, nós somos irmãos e irmãs. Isso sempre respeitei do espírito do templário. Na mesa do templário,
todos são iguais. Só um tipo de pessoas tem privilégio na mesa dos templários, são os pobres. Os pobres são honrados, porque são o mesmo rosto de Cristo que vem a nós. Muito bem. Fica aí o testemunho, pessoal. Ô, André, isso foi muito rico. Eu quero te agradecer de novo. Eu que agradeço. Porque vai esclarecer para muita gente isso aí, né? Eu tenho minha fantasia. Eu tenho minha fantasia Olha aqui. Aí, viu? Essa não é fantasia, não. Não, aliás, eu tô para buscar... cantar de coração. Amém. A minha capa está contigo ainda, né, André? Está ainda. Quando os aviões decidam fazer voo direto daqui para o Rio de Janeiro, ou para Brasília, nunca houve. Eu tenho encomenda para te mandar para o Paraguai e até o Correio não recebe nada do Brasil. Isso é um absurdo. Nem para a Argentina consigo ir. Pois é. Hoje eu passei 8 horas no consulado. Eu sou testemunha um pouco, né, André, do seu recontato com a sua avó, a Condessa Catalina, né, que me foi, como eu disse de novo, muito carinhosa para comigo, né, e te recomendando que todos esses títulos chegassem a mim e tudo. E, claro, além dela, não só por ela, eu sei que pela sua amizade, a nossa fraternidade, eu tenho muita honra de compartilhar isso com você, né, na minha limitação e humildade, e te agradeço muito por isso. E por isso, e também por esse momento aqui, eu espero que esclareça muita gente. Podia chegar para aquele menino esse vídeo, né? Pode ir. Eu não ia dizer para chegar na casa dele, mas na casa dele, porque não deve ter, né? A casa que eu digo é a casa templária. Sei lá. Mas, bom, nós vamos encerrar por aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, deixa. Eu passo para o Andrés, eu tenho certeza que ele responde. A gente coloca claro. nas plataformas ficar lá, aí, né? no seu Facebook ou na sua página, vai ficar na eu página, tenho acesso a ela, eu posso responder aí. Pois é. Sem problema. E, assim, encerra com um triplo abraço templário e que a gente permaneça nessa força aí, meu irmão. Vamos ver se a gente agora tem uma folga, né? Que foi tanto vídeo essa semana. Deus te abençoe, André. Fica com Deus, tá? Muito obrigado. Você um abraço para todo mundo, tá? Não a nós, mas ao nome do Senhor seja a glória. Seja toda dada a glória. Amém. Abraços. Amém. Até. Tchau.